O segundo tipo de dependência é a dependência ativa, e eu vou dar muita ênfase a ela, porque, na minha humilde opinião, é a que mais machuca. Dependência ativa, também chamada de codependência, é a que mais machuca. Essa dependência, que é a dependência ativa, ela tem uma configuração diferente, porque a gente tem a impressão que o dependente é aquele que fica ali esperando, né, na passividade, aguardando algo acontecer, o outro ajudar, o outro fazer. E nesse caso, nesse tipo de dependência, que é a dependência ativa, não é assim que acontece, né? O dependente, nesse caso da dependência ativa, ele tem uma maneira muito exagerada de cuidar do outro. Ele cuida do outro com tanta maestria e com tanta vontade que a sua própria vida fica de lado, deixa de existir. O que gera ainda mais dependência, porque ao colocar o outro no centro da sua vida, você não enxerga mais nada além dele. A pessoa dependente emocional, ela não se sente inteira sozinha. Ela não se sente boa o suficiente. E, por não conseguir sentir e enxergar o próprio valor, ela duvida do afeto dos outros para com ela. E por isso ela começa a cuidar do outro, a fazer para o outro, a viver para o outro, a se tornar, na cabeça dela, indispensável para o outro. Esperando o quê? Ser reconhecida, ser admirada, ser idolatrada, salve, salve, ser tudo de maravilhoso na vida do outro. Esse é o objetivo inconsciente do dependente emocional ativo. Só que isso não acontece. Por que, Cura Lovers? Vocês já sabem. A gente recebe da vida aquilo que a gente se dá, e não é aquilo que a gente dá para o outro. O outro começa a se sentir invadido com esse cuidado todo, com esse zelo todo, com essa fissura toda, essa obsessão toda. Se sente sufocado. Parece que ele ganhou um pai, uma mãe, não um companheiro e uma companheira. E aí ele começa a se afastar, às vezes até inconsciente. Ele começa a se isolar. Dependendo da personalidade duvidosa desse outro, ele começa a mentir, ele começa a enganar, para ter um pouco mais de vida própria, né? Já que o dependente quer cuidar de tudo dele. E é neste ponto, observe esse desenrolar aqui para você conseguir enxergar a dependência. É neste ponto que o ciclo vicioso começa. Por quê? Porque o dependente, sentindo essa mudança do outro, né, dando uma afastadinha ali, ele começa a pensar que ele não está sendo o suficiente. Ele se sente inseguro, ameaçado. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer ainda mais pelo outro. Pela mãe do outro, filho do outro, cachorro do outro, papagaio do outro, ignorando a si mesmo, relevando mentiras, relevando violências, relevando indiferenças, ignorando isso, ignorando frieza, toxicidades, desrespeitos, traições. Ele faz tudo pelo outro, passando literalmente por cima de si mesmo. Ou seja, literalmente não, mas passando por cima de si mesmo, ignorando a si mesmo, deixando a si mesmo de lado. Ele passa por cima de si e de tudo para cuidar do outro e barganhar alguma demonstração de afeto. Ele sente que é injusto ele não saber, ele não participar, ele não colher ali o melhor com o outro, porque ele começa a perceber que isso não está acontecendo, mas ele continua fazendo um cuidado com o outro. Por quê? Porque ele acha que o outro tem de mudar e que o outro vai mudar diante da atitude amorosa e cuidadosa dele. Oh, meu Deus, que inocência. Ele não percebe que a sua atitude é como
dá uma recompensa para um cachorrinho que fez cocô no tapete. Se o outro está mentindo, se o outro não está entregando tanto no relacionamento, se o outro está enganando, eu continuo doando mais de mim? Inconscientemente o outro vai entender, não, está tudo certo, eu vou continuar fazendo nada para agradar, para cuidar, porque enquanto eu estou aqui agindo com indiferença e está cuidando de mim. Para algumas pessoas, o outro é como se fosse um membro do próprio corpo dela. Sem ele, ela se sente deslocada. E aí, ela capricha. E quando termina, é aquela coisa de, ai, eu fiz tudo por ele, por ela não deu valor, ele nunca vai encontrar alguém como eu. Tomara que não, né? Porque isso não era amor, isso era pura dependência. Você conhece alguém assim? Ou você que é assim? Porque eu fui assim. Eu fui a dependente emocional com direito a tudo, chifres, traições nos negócios, deslealdades, mentiras. E eu só cuidava do outro, em detrimento de mim mesma. Então eu falo com propriedade desse assunto. Sabe que dia que o dependente emocional vai ser valorizado? Nunca, nunca. Porque ele não se dá valor, ele não se valoriza, ele não se prioriza, ele não tem senso de importância para si mesmo. E a gente recebe o valor que a gente se dá. Eu não canso de falar disso, Cura Lovers. É um processo muito doloroso, porque é inconsciente, claro. A pessoa está ali seguindo aquilo que ela entende sobre relacionamento. Os valores de ter uma família, os valores de construir um ninho, um lar. E ela vai passando por cima de si mesma, ignorando os sinais tóxicos do outro, é por causa desses valores que ela carrega. Um caso muito comum de dependência emocional ativa foi o que aconteceu aí com a Shakira. Ela mesma dizia, né, que ela era dependente, que ela queria a qualquer custo manter sua família e tudo mais. As pessoas envolvidas, elas não percebem o que elas estão fazendo. Por quê? Porque a gente atrai pessoa para nos curarmos, para crescermos, para evoluirmos. E para isso que servem os relacionamentos. Então, se tem um dependente de um lado, do outro lado tem uma pessoa com uma disfunção emocional também. Que acredita que não vai dar conta sozinha, que acredita que precisa do outro, que não consegue se posicionar, que não consegue se impor, que não consegue conversar, que não consegue equilibrar, que se aproveita da carência emocional do outro para fazer comentários que vai privar ainda mais essa pessoa de ter autopoder, autoconfiança, autoestima, que vai moldar a vontade do dependente emocional aos caprichos dela, vai se aproveitar disso. Do contrário, essa pessoa não ficaria nessa relação, porque é uma relação totalmente desequilibrada. E o pior, o dependente emocional, ele sofre de uma solidão a dois inexplicável. Ele está ali dentro de um relacionamento, fazendo tudo para que aquela relação dê certo, para que aquela relação funcione, mas ele não sente que ele tem um companheiro, uma companheira. Ele não sente que ele tem um relacionamento de verdade, que ele tem colo, que ele tem apoio. Ele está só dentro dessa relação. Ele pode ouvir do outro eu te amo de manhã, de tarde, à noite, mas aqui dentro não ressoa. Aqui dentro ele não se sente amado. O outro pode fazer serenata, cantorias. Aqui dentro ele não se sente amado. Por quê, gente? Isso é muito sério. Várias pessoas tiram suas próprias vidas, desistem da sua vida nessa condição.
porque ela não tem o amor próprio trabalhado, lapidado. Enquanto a pessoa que tem dependência emocional não se curar da sua insegurança, sentimento de inferioridade, sentimento de não merecimento, vitimismo, falta de permissão, falta de valor, enquanto ela não destravar o seu autopoder, o seu poder pessoal, o seu amor próprio, a sua inteligência emocional, a sua autoestima, esse arsenal todo do bem, ela vai continuar se colocando em último lugar. É automático para ela. Ela tem de fazer por merecer. Merecer amor. Merecer ser amada. A individualidade, meus Curalovers, é um dos principais pilares de um relacionamento saudável. E como a gente demora, às vezes, para entender e principalmente para chegar nesse lugar, onde eu amo a minha presença, onde eu estou contente com a minha companhia. Em uma relação saudável, cada um cuida de si. Quem precisa de cuidado do outro é criança. Numa relação saudável, cada um cuida de si. E os dois auxiliam um ao outro. Eles compartilham, eles colaboram um com o outro. Não é eu me deixo de lado e vou cuidar do outro, adulto, grande, velho, barbado. Né? Mas deixa eu te dar uma ótima notícia. Se você fez os exercícios, as faxinas emocionais deste programa, do programa Cura de Paz, até aqui, passando ali pelo circuito da criança ferida, que são o módulo 1, né, da infância, o módulo 2 da adolescência, é impossível que a carência emocional esteja no mesmo nível. É impossível. Por quê? Porque a carência emocional, como eu falei na introdução desse tópico, ela advém daquele lugar de não merecimento, de não reconhecimento na infância. Não teve elogio. Então, a gente já trabalhou tudo isso lá atrás. E se você fez bonitinho o dever de casa, a carência emocional, a dependência emocional já não é a mesma. Porque ela se origina na infância com as feridas emocionais da criança. E ela vai apenas se repetindo na vida adulta. E nós já trabalhamos. Infância, adolescência, vida adulta. Nós já trabalhamos, inclusive nesse módulo aqui, os ladrões do autopoder, né, os fatores que causam dependência, e nós vamos continuar trabalhando, mas repito, se você fez as atividades, você fez as faxinas emocionais até aqui, você já está desbloqueando o seu autopoder, a sua autoconfiança, a sua autoestima. E você já vai se perceber, o que é mais legal, diferente nos seus relacionamentos. Porque quando a gente cura a dependência, a gente não quer mais a pessoa que conecta no momento de dependência. Não tem mais peça de Lego para encaixar, não. Né? Pessoas saudáveis emocionalmente se relacionam com pessoas saudáveis emocionalmente. Pessoas com disfunções emocionais, como a dependência emocional, se relacionam com pessoas com disfunções emocionais. Pessoas que têm aí suas disfunções, narcisismo, borderline, outras disfunções, a própria dependência também, tá? Então, assim, já pode sorrir e ficar alegre com o desempenho, né, e com o desbloqueio da dependência emocional na sua vida, se você fez as tarefas até agora. E vamos continuar aqui fazendo faxinas emocionais, tá bom? No seu caso, assim que a cura no meu caso, na verdade, assim que a cura emocional foi acontecendo, né, e a minha inteligência emocional, que eu brinco que era igual a inteligência emocional de um pé de alface, a minha inteligência emocional foi voltando, né, autoestima, amor próprio, tudo foi se elevando. Ou seja, o meu poder, ele foi se restabelecendo. Porque nós
Não nascemos sem autoestima, sem amor próprio, sem autoconfiança. Isso é inerente a nós. É próprio do ser humano, que é a imagem e semelhança da fonte, todas as virtudes, tudo aquilo que é bom, todas as qualidades. O que acontece é que a gente vai, é, principalmente ali na infância, né, a criança vai passando por choques de dor, e esses choques, eles fazem com que a gente vá vestindo máscaras, vestindo capas, armaduras, e nos colocando no lugar de dúvida. Dúvida se a gente tem valor, dúvida se a gente merece amor, dúvida se a gente merece prosperidade, riqueza. A gente vai colocando isso aí. Então, no meu caso, assim que fui restabelecendo, né, a minha essência, né, eu me desfiz de tudo que não me encaixava, tudo que não encaixava com a minha verdadeira versão, né, com o meu melhor, inclusive o relacionamento, né, e outras coisas mais. Não só relacionamento afetivo, sexual, mas o relacionamento com alguns familiares, com alguns amigos, né? Mas nem sempre, gente, o término do relacionamento é a solução. Quando você muda, né? Quando você transforma aí a sua dependência. Por quê? Porque o outro muda. O outro muda baseado no reflexo da sua mudança. E aí, muito diálogo, uma terapia de casal pode levar vocês para um nível saudável de relacionamento, tá? E no caso de, tá, Andresa, não trabalhei, identifiquei a dependência emocional, não trabalhei a dependência emocional e é só terminar o relacionamento, então. Se você termina um relacionamento e você não cuida da, da sua característica de dependente emocional, sabe o que vai acontecer? Você vai arrumar outro relacionamento com características muito parecidas. Então, tem dois vieses aí. O bom é, o ruim é que é você que está carregando o problema, e o bom é que você está carregando o problema, porque você pode mudar, tá bom? Então, nós vamos agora fazer um banco de perguntas aqui para vocês, para que a gente consiga identificar a dependência emocional ativa. Antes disso, eu quero fazer só uma ressalva. O dependente emocional ativo, ele duvida da capacidade de ser importante, de ser alguém valioso. Ele não sente que ele é valioso, ele não sente isso, ele não consegue enxergar valor em si. Ele não consegue genuinamente sentir a importância que ele tem como ser humano. E é por isso que ele faz. E faz pelo outro, e faz, e faz, e faz, e faz, para ele tentar conquistar esse lugar de valor. É mais difícil identificar essa dependência porque não parece independência. O dependente ativo, normalmente, ele é independente financeiramente. Ele é uma pessoa que chuta balde, que sai de emprego, que monta as coisas. Ele faz as coisas rodarem. Só que dentro de relações, dentro de relacionamentos, ele coloca o outro em primeiro lugar e acaba levando ferro por causa disso. O dependente passivo, já falei lá, ele duvidava da capacidade dele de fazer sozinho. O dependente ativo, ele não duvida hora nenhuma que ele dá conta de fazer sozinho. Ele não duvida que ele dá conta de fazer sozinho. Tanto que ele faz por ele e pelo outro. O problema dele é que ele duvida do valor dele. Ele duvida da capacidade dele. Ele duvida da importância dele como ser humano. Ele duvida que ele é um partidão. Ele duvida que ele é uma pessoa bacana, que merece o melhor. Essa é a diferença aí dos dois, do dependente ativo e do dependente passivo. E aí, até agora, você já conseguiu identificar qual que é a dependência que você carrega? Se é ativa, se é passiva? E eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil não ter algum tipo, algum nível, algum pouquinho de dependência emocional no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, Andresa, agora é por país? Não, gente, é por causa do nosso tipo de cultura. Nós temos uma cultura de comparação, de competição, né? A relação com os pais parece uma competição, né? Parece que você
será amada se você agradar. E você vai perder este amor quando você desagradar. Um exemplo básico. Você chega da casa da sua avó e fala com a sua mãe assim: Mãe, lá na casa da vovó eu comi uma torta maravilhosa. Nossa, boa demais, é a melhor do mundo. Eu nunca comi nada tão gostoso na minha vida. A sua mãe fala assim: Ah, é? Então pega as suas malas, suas roupas e vai morar com a sua avó. Olha a ciúme, olha o ciúmes, olha a ciumeira aí. Entende? E a criança meio que buga, né? Opa, peraí, mas eu só falei que a comida era gostosa, eu não disse que eu quero morar lá. Mas a gente, por ser um povo mais emocional, mais quente, mais afetivo, mais caloroso, a gente tem essa tendência de vincular esse agradar, esse fazer a vontade do outro como gostar. E aí que está o problema. Como você vai ser você mesmo se você não puder desagradar? Porque ser agente implica em desagradar algumas pessoas. E não vou te enganar, não, Cura Lopes. Desagradar pessoas muitas vezes que a gente ama, que estão ali no nosso convívio.